Hoje, 60% das empresas que nascem no Brasil, elas não sobrevivem após seus 24 primeiros meses de vida. Esses dados, eles são informados tanto pelo Sebrae quanto pelo IBGE. Mas quando nós pegamos essa informação, a gente começa a entender que muitas vezes falta dentro dessas empresas, junto com os gestores, que seja feito um bom planejamento estratégico. E dentro desse planejamento, nós começamos a avaliar a questão de processos bem elaborados. E nesses processos, a gente começa a perceber que existe ali uma questão que ela é fundamental para as empresas, que é a questão de uma contabilidade bem elaborada. Trazer o gestor juntamente com o contador para que eles consigam fazer uma análise e fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo para essa empresa. E dentro deste processo contábil, 87% dos contadores, eles entregam habitualmente as mesmas coisas para essas empresas. Existe ali, sim, uma obrigação que ela é feita para o contador, que é aquela regra onde nós temos que fazer entregas de obrigações acessórias, e essas obrigações elas são de fato fundamentais para que haja ali a fiscalização, ou até mesmo quando o órgão, seja municipal, estadual ou federal, ele precisa dessas informações dessas empresas. A gente começa a pensar a quantidade de dinheiro que ele fica na mesa por falta dessa gestão de processos. E quando a gente fala de ter uma gestão de processos, a gente começa a imaginar uma abundância financeira dentro da empresa, que isso ela vai ser construída dentro de um planejamento, e este planejamento ele precisa ser feito desde antes do CNPJ nascer. Uma coisa que eu costumo dizer muito, que é assim, fundamental. Quando existe um CNPJ, aqui está um CNPJ. E nesse CNPJ existe por trás dele um CPF ou vários CPFs. E este CPF que está aqui, onde ele sonhou, onde ele planejou, onde ele desejou que existisse um CNPJ para realizar os seus sonhos. Então, quando você pensa numa empresa, ela é construída de sonhos dos seus idealizadores. Ela é construída do desejo de uma transformação financeira, ou profissional, ou pessoal. Não interessa. Ali vão existir pessoas que estão a todo momento desejosos que este CNPJ ele seja abundante e abundante financeiramente. Então é por isso que quando nós otimizamos esse processo e a gente traz isso para a realidade de dentro da empresa, a gente começa a perceber quanto que esta falta de planejamento estratégico faz com que essas empresas elas venham a ruir nos primeiros 24 meses de existência. Dentro disso, nós vamos falar de algumas situações. Uma delas é a falta de indicadores na gestão financeira. Quando você traz esses indicadores para o dia a dia, você começa a perceber o seguinte: ele facilita na tomada de decisões, faz com que as decisões elas sejam mais assertivas e mais eficazes. Tá? A gente pensa, dentro dessa falta de indicador, a ineficiência da operacionalização. Por quê? Você imagina, eu tenho uma empresa, essa empresa ela tem um departamento comercial, e esse departamento comercial ele está trazendo negócios ruins para dentro da empresa, ou contratos mal elaborados, ou contratos que prometem coisas que não serão cumpridas, por exemplo. E quando você começa a analisar
índices de cada departamento, você começa a perceber que essa informação, né, quando você transforma esse dado em informação, você consegue melhorar a sua eficiência operacional. Quando faltam também os indicadores na gestão, falta a responsabilidade na prestação de contas. Por quê? Porque quando você tem tanto os seus sócios ou não, ou você tem usuários externos que são fornecedores, que são compradores, eles precisam de entender também a saúde financeira desta empresa, que muitas vezes ele busca fazer negócio com ela. E quando buscamos essa demonstração, a falta de indicadores na gestão, ela faz com que muitas vezes esses dados se percam no caminho. E com isso, quanto menor for a falta de gestão de indicadores, maior é a perda de competitividade dentro do mercado. Hoje a gente sabe que no dia a dia nós temos muitos concorrentes, nós temos a todo momento pessoas competindo entre si, né? E quando a gente pensa nessa perda de competitividade por falta de indicadores, é às vezes por falta dessa gestão. E a gente começa a perceber que muitas vezes a contabilidade ela só é utilizada, ou muitos contadores eles só se posicionam em situações de fatos que já ocorreram, ou seja, de fatos passados. Eu vendi durante o último mês, né, nós estamos agora no mês de outubro, e ali houveram vendas no comércio no mês de setembro. Aí durante este mês eu pego todos esses dados, transformo em informações para o governo e faço essas entregas. Se é comércio, vão ter entregas específicas para o Estado. Se é uma empresa de prestação de serviços, ela vai ter algumas informações ali específicas para o município. E todas elas terão informações que são do âmbito federal. Mas uma coisa que eu quero hoje provocar para o gestor, para o empresário, para o decisor, para o gerente, para aquela pessoa que tem o desejo de fazer e o desejo de transformar a sua empresa de forma mais competitiva, de que a conformidade é lei, é obrigação, é compliance, é aquilo que de fato nós temos que entregar. Mas como que nós podemos hoje trazer a contabilidade para dentro do negócio e utilizar a contabilidade de forma que ela seja uma controladoria dentro da sua empresa? Você já parou para pensar nisso? O quanto que você pode transformar a sua empresa através da controladoria? O que é controladoria? Controladoria é você otimizar os seus processos, é alinhar os processos entre os seus departamentos. Minha empresa não tem departamentos. A gente pode, dentro da controladoria, fazer a departamentalização da sua empresa, para que seja desempenhado ali o papel fundamental de cada colaborador. Que este colaborador, claro, ele faz parte do quê? Do processo também. E ele é o coração, ele é a peça fundamental para este processo, que são as pessoas do time que compõem essa empresa. E dentro disso, nós também podemos pensar na questão de softwares, de ERPs, que interligue todos esses processos, essas pessoas, esses departamentos. Às vezes a gente pensa o seguinte: Cristiano, a minha empresa ela é muito pequena para poder pensar em uma questão de controladoria. Eu não penso dessa forma.
Eu imagino que todas as empresas, independente do tamanho que ela já se torna, ou às vezes do tamanho daquela empresa que às vezes nem nasceu, pensar em processos, pessoas, produtos, ela é fundamental para que a gente pense no resultado positivo dessa empresa, até mesmo antes dela nascer. É fundamental que mesmo antes que essa empresa nasça, mesmo que antes a parte formal, que é a criação de um número de CNPJ, ele venha existir, estes processos, essa parte de controladoria, ela seja muito bem definida pelos seus idealizadores, pelos seus, vou dizer, sonhadores. Então, dentro de tudo isso que foi dito, eu te faço um convite a meditar a respeito dos processos que estão existindo dentro da sua empresa. Lembre-se que trazer esse processo, ele é muito mais barato do que você ver a sua empresa sem uma gestão, sem uma gerência, sem resultados positivos. Um grande abraço e conte.